Quer aprender a colorir mais 5 tipos de pedras preciosas? Eu disse mais 5 tipos porque eu já fiz um vídeo aqui no canal há um tempo atrás mostrando algumas pedras. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para você ver depois. Vocês gostaram e pediram tanto, então hoje eu vou trazer a segunda parte. Eu vou te mostrar o passo a passo de como colorir essas 5 pedras bem diferentes para deixar o seu colorido mais bonito. Olá, artista! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e seja muito bem-vindo ao meu canal Combinando Cores. Como eu falei, no vídeo de hoje eu vou mostrar como colorir mais 5 tipos de pedras preciosas e eu vou usar os lápis da Tris para colorir elas. No último vídeo que eu colori essas pedras aqui, eu utilizei os lápis da Faber e hoje eu vou usar os da Tris. Por quê? Porque sim, porque é lápis novo e porque algumas das pedras que eu selecionei para colorir hoje vai bater certinho a cor delas com os lápis extra que tem da caixa de 72 cores que não tem na caixa de 60. Então assim, vai ser perfeito. Se você tiver interesse nessa caixa aqui da Tris de 72 cores, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você comprar e ainda você vai ajudar o canal sem custo nenhum para você. Bora começar? Para a nossa primeira pedra, que é a pedra Unakita, tem um nome bem esquisito, né? Bem engraçado. Eu comecei então usando o lápis salmão para começar a fazer as manchas dessa pedra. Essa pedra ela é rosa e verde. E foi nessa pedra aí que eu decidi usar os lápis que tem diferente da caixa de 72 da Tris, que não tem no 60, porque a cor que é o verde militar e o verde musgo ia super combinar com essa pedra. Depois de ter feito as manchas com o lápis salmão, eu vim com o lápis coral, que ele é um pouquinho mais escuro, para fazer outras manchas nessas manchas que eu tinha feito de coral. Deu pra entender, né? Porque essa pedra, ela não é bem lisinha, ela tem umas manchas e tem alguns relevos na pedra, então é legal a gente mudar aí a cor, colocar cores mais claras e escuras para dar a impressão de várias manchas. Depois ainda eu peguei o lápis Bordeaux para colocar alguns pontos mais escuros ainda nessas manchinhas rosas que eu tinha feito. Depois eu voltei com o salmão só para dar mais uns ajustes e com o lápis nude, que ele é um pouquinho amarelado, eu tentei tirar um pouquinho da textura do papel e também pra dar uma selada em todas essas cores, porque eu achei que a cor da pedra de referência que eu tinha pego ia ser mais próximo se eu colocasse um tom um pouquinho mais amarelado. Bom, depois eu voltei com o coral pra fazer alguns ajustes, depois eu voltei com o nude e aí essa parte foi só ajuste mesmo. Depois, com o lápis verde militar, que é aquele mais verde oliva, assim, né? Eu comecei a fazer umas manchas na pedra, porque a pedra ela tinha umas manchas esverdeadas que elas eram mais amareladas do que a pedra em geral. Então sempre quando tem alguma mancha na pedra, eu já prefiro começar por ela, porque daí assim eu já vou delimitar ali aonde que vai ter aquelas manchas. Depois de ter feito então as manchas com o verde militar, peguei a nova cor que é o verde musgo, para completar então toda aquela parte da pedra que eu não tinha pintado com nenhum lápis. E, gente, nossa, essa pedra parece, sei lá, uma estampa de algumas flores, assim, não sei, me lembrou isso, ficou bem diferente, né? E vocês podem ver que tem bastante textura esse papel. Eu tô fazendo no sulfite normal, na mesma folha que eu fiz das pedras passadas. E essa minha nova câmera, meu Deus do céu, como ela pega detalhe, gente. Sério, e começou a me dar muita agonia. Bom, então basicamente o que eu fiz aí foi só, depois de ter passado os verdes, voltar com eles, né, pra poder acertar, deixar mais forte e tentar tirar um pouco da textura do papel. E também, gente, outra coisa que eu fiz, eu voltei com os dois verdes, tá? Eu fui fazendo alguns movimentos, assim, entrando com esse tom de verde naquelas manchas rosas, pra ela não ficar uma coisa certinha, sabe?
porque a pedra, se você for olhar, ela não é assim completamente bem definida a borda das manchas. Então eu achei legal de pegar os verdes e fazer uns risquinhos assim, pra não ficar muito certinho, sabe? Pra ficar algo mais natural. Depois, gente, eu vim com o cinza asfalto e comecei a fazer uma parte mais escura do lado direito da pedra, como se fosse uma sombra ali, pra dar um pouquinho mais de volume pra ela. Depois, com a minha posca branca, eu comecei a dar um pouquinho mais de brilho pra ela, pra dar aquele efeito de pedra mesmo. E a minha caneta começou a falhar, eu não sei porquê, gente, ai senhor, mas enfim, no final deu certo. Ah, e eu também adicionei uns pontinhos de posca e dei uma batidinha depois nas manchas rosas, porque eu vi que na imagem de referência ela tinha umas manchas bem branquinhas. Eles não chegavam a ser brancas, mas eu achei que ia ser bem legal se eu colocasse esse efeito também. A nossa próxima pedra, gente, ela é muito linda. O nome dela é Pedra da Lua. E eu comecei a fazer a mancha dela, que é a mancha mais clara, com o turquesa. Essa pedra, gente, ela muda de cor dependendo do jeito que você vira ela. Então, na imagem de referência que eu tinha pego, ela tinha uma mancha, assim, bem em formato de um C, assim, sabe? Na parte esquerda da pedra. Então, eu comecei usando o turquesa e depois, pra chegar na cor que eu queria, eu passei o azul céu por cima e dei uma esfumada, assim, nas laterais da mancha pra não ficar tão marcado depois. Segui, então, com o lápis roxo, comecei então a contornar ali as bordas da pedra e dando uma esfumada pra dentro, pra depois a gente vir com a próxima cor. E também, assim, mais ou menos na diagonal do lado direito em cima, eu dei uma engrossada nesse lápis roxo, porque o lado direito da pedra, ela é um pouquinho mais escura e o lado esquerdo, ela tem aquela mancha, né? Por isso que eu dei uma engrossada ali na parte direita e eu já comecei a vir com o azul, que é o azul cobalto. Então eu passei por cima desse roxo e fui trazendo mais pro meio pra poder fazer um degradê ali para as cores se misturarem. E um negócio assim que, gente, eu achei assim genial, que eu olhei na pedra e aquela pedra, ela tem uma parte que ela é meio avermelhada, meio bordô, e eu peguei então um lápis bordô pra fazer aquela mancha ali em cima e eu achei que, sério, fez um efeito muito legal na pedra, ficou assim, nossa, sério, eu fiquei chocada como ficou. Então eu passei bem pouquinho ali naquela parte de cima e voltei com o azul cobalto e comecei a pintar o resto da pedra. Pra pintar a parte do meio, eu não fiz movimento circular, né, acompanhando a borda como eu tava fazendo. Eu fui só indo pra cima e pra baixo com o lápis pra preencher. E aí depois, quando eu vier com as camadas mais fortes, eu vou ajustar isso aí. Então, agora eu vou começar a colocar força no lápis, já que todas as áreas que eu quero de certa cor já estão preenchidas, então agora vamos deixar esse negócio mais forte. Comecei com o roxo, né, que foi o primeiro lápis mais escuro que eu tinha usado, e comecei a escurecer, mas assim, gente, não é assim carcar o lápis, sabe? Você tem que fazer devagar pra você conseguir construir camada e não ficar muito marcado. Depois eu vim então com o azul pra começar a forçar ali, e como eu achei que aquela parte mais clara do Czinho ali, né, tava clara, eu voltei com aqueles lápis também, que era o turquesa e o azul céu, pra começar a misturar com as cores mais escuras. Então vocês podem ver que eu tô usando o azul céu pra dar uma mesclada ali com o azul cobalto, pra gente começar a fazer uma coisa mais uniforme. Eu também usei qual que era? O turquesa pra fazer a mesma coisa, tá? Pra avançar um pouco ali no azul cobalto, pra dar uma mesclada. E porque o azul turquesa, só turquesa, não é azul. Na verdade, a referência da pedra, ela era meio... Ai, gente, não tem como explicar, sério. Ela tinha aquela mancha clara, mas ela misturava com um azul mais escuro, então ele criava um efeito mais claro. Então eu tentei passar esses lápis aí pra criar esse efeito, sabe? Porque não é só aquela mancha, ela é meio leitosa também. Gente, eu não sei explicar, essa pedra aí é muito doida. Bom, então basicamente
pra finalizar aí o que eu fiz foi voltar com os lápis e ir ajustando questão de cor pra tirar um pouco de textura. Eu usei o azul céu pra fazer como se fosse um blender, assim, sabe? Pra mesclar tudo, passei por cima de tudo, assim, pra tentar tirar um pouco dessa textura que eu não curto muito, mas também não adiantou, gente. Então eu fui lá, peguei o meu blender e tentei passar um pouquinho ali pra ver se melhorava. E aí, por último, eu vou então adicionar os pontos de luz da pedra, porque ela é uma pedra bem lisinha, então ela vai ter também esse brilho, né, que ele é bem definido. E aí eu tinha colocado em 3 lugares, mas eu não gostei de um deles, então depois eu decidi tirar, achei que ia ficar melhor sem. E aí, como ele ficou um pouquinho manchado naquela parte que eu tinha tirado, eu passei o lápis depois, mas essa parte eu não gravei, mas ficou assim mesmo. A nossa próxima pedra é a Florita. Ela é bem diferente, eu encontrei ela nesse formato, eu acredito que ela já tivesse sido polida, né, e moldada ali nesse formato. E pra começar ela, então, eu usei cinza asfalto, que é aquela nova cor também da caixa de 72 cores, que ele é um cinza roxeado e é perfeito para essa pedra, porque essa pedra vai ter tons de lilás, de verde, e eu achei que ia ser bem legal. Então eu comecei com esse lápis fazendo as partes mais escuras da pedra, então vocês podem ver que em todas as pedras eu já vou marcando todas aquelas áreas se tiver mancha, porque aí fica mais fácil para eu me encontrar e para já deixar marcado ali as áreas que eu não vou poder pintar por cima depois, né? Depois eu vim com o lápis violeta claro, que também é um dos lápis novos, pra já começar a adicionar essa cor aí em algumas partes da pedra, porque, gente, eu fui olhando na referência, eu coloquei aqui na frente do computador e fui olhando lá e tentando fazer parecido. Não ficou totalmente igual, mas eu acho assim que lembra. Então aí depois, com a próxima cor, que é o turquesa, o mesmo lápis que eu usei na pedra anterior, eu também já fui adicionando ali essa cor nas áreas que tava ali na pedra de referência. Eu usei também um pouquinho do cinza neblina, que é aquele cinza bem clarinho, que é uma das cores novas também, porque a pedra, ela é toda manchada, então ela tem, né, cinza escuro, ela tem cinza claro, esse tom de roxinho, também tem esse verde água aí, que é o turquesa. Então eu fui olhando na foto e fui fazendo. Essa pedra, eu acho, teoricamente, que ela é fácil de fazer, porque ela é como se fossem linhas, né? O mais difícil que eu achei foi tentar mesclar o cinza mais escuro com as cores mais claras, mas eu acho que no final, assim, o resultado ficou bem legal e nem dá pra ver tanto. Bom, depois de ter marcado, então, as partes ali com as cores, eu vou voltar com os lápis, vou marcar também com o cinza asfalto, que é o mais escuro, algumas partes da pedra que eram mais escuras, né? Como tem a pontinha do lado esquerdo lá em cima, do lado esquerdo embaixo, um pouquinho só no esquerdo na lateral. E também, como essa pedra ela é quadradinha, eu tenho que adicionar um pouco de volume nela. Então, o ângulo que foi tirado a foto, dava pra ver um pouco da lateral da direita dela. Então, eu marquei bem levinho ali com o meu cinza asfalto, que é o mais escuro. Vocês podem ver que eu fiz um risco. Eu também passei um pouquinho do lápis branco, porque naquela imagem eu vou ter o reflexo, que ele é bem nítido, mas eu também tenho um reflexo que ele é mais suave, assim. Então eu usei o lápis branco em vez da posca pra dar esse efeito da pedra, e eu achei que ficou bem legal, porque dá pra entender que tem o reflexo na pedra. E eu também usei um pouco do blender, mas nessa parte aí, gente, eu achei que não adiantou. O blender não teve muito resultado, não. Mas enfim, depois, por último, eu usei a caneta posca branca pra fazer aquele brilho que é mais nítido, né? Aquele brilho mais forte da pedra. E aonde eu tinha feito aquele brilho com lápis branco, eu passei um pouco da posca também e passei o dedo em cima pra deixar mais suave, porque eu achei que o lápis branco só não tinha deixado tão nítido assim, e eu achei que ficou muito legal, sério. Depois eu só dei umas apagadinhas, uns borrados ali, e foi praticamente isso. Bom, a próxima pedra, o nome dela é Olho de Tigre. Essa pedra lembra muito minha mãe, porque minha mãe tinha vários anéis com essa pedra, e ela é bem interessante porque ela também muda de cor quando você olha pra ela.
E aqui eu peguei ela tem tons de amarelo, alaranjado e marrom. Pra começar ela, então, eu usei o lápis areia, que é o amarelo mais clarinho, pra marcar as partes mais claras, porque como a gente vai ter a parte mais clara, eu não quero avançar com as escuras e depois não conseguir arrumar. Então eu já peguei esse lápis pra já marcar. O próximo lápis que eu usei foi o lápis ocre, que ele é um amarelo mais escuro, e eu já fui marcando as áreas ali da pedra que tinha mais ou menos essas cores. Então essa pedra, ela tem bastante tom de marrom e eu usei bastante desses lápis. E aí essa acho que foi a mais chatinha, assim, porque cada parte tinha uma cor, então eu tinha que ficar revezando os lápis. Mas vamos lá, vou tentar explicar aqui a ordem que eu fiz. Depois de ter usado o ocre, eu usei o lápis marrom mascavo, que também é um dos lápis novos, né, das cores novas, pra adicionar ali uma das linhas na parte de cima daquela que eu tinha feito. Depois eu usei o lápis margarida, que também é um dos lápis novos, pra começar a preencher aquela parte de cima. Eu fiquei bem confusa na hora de preencher essa pedra, mas acho que vai dar pra entender. Depois eu usei também o lápis areia pra fazer uma parte ali em cima. Depois eu voltei com o marrom mascavo pra fazer algumas manchas na parte de cima e na parte de baixo também, que ela tinha umas manchas bem escuras pra já delimitar, mas eu ainda não usei o lápis mais escuro, eu só quis usar esse pra marcar mesmo as partes que eram mais escuras da pedra. Então aí vocês conseguem ver que tá meio esquisito, mas sério, vai ficar legal no final. Vamos na fé que vai dar certo. Depois, com o lápis margarida, eu passei um pouco em cima daquele marrom mascavo, daquela mancha mais escura que eu tinha feito ali embaixo. Lembrando sempre de não passar por cima do lápis areia, porque vai ser as partes mais claras. Depois, eu vim com o meu lápis mais escuro, que é o marrom escuro, pra começar a escurecer algumas áreas. E lá em cima, gente, a pedra tinha uma cor que eu não conseguia achar nenhum lápis daquela cor, então o que eu fiz? Eu passei o ocre, se eu não me engano, e depois eu passei o bordô por cima. E aí acabou que chegou mais ou menos na cor que tava aquela pedra. Então essa pedra, ela vai ter de um tom amarelado para um marrom assim mais frio, para um marrom avermelhado. É muito doida essa pedra, sério. Mas foi uma das minhas preferidas. Depois eu comecei a reforçar. Então eu passei o ocre de novo, o bordô de novo, voltei com os marrons pra já deixar certa aquela parte de cima. Depois eu vi que naquela parte clarinha ali inicial que eu tinha feito com areia, ela tinha um pouquinho de sombra, ela é um pouco mais escura. Então eu usei o marrom mascavo, o ocre, acho que foi o marrom mascavo. E aí eu comecei a descer, porque eu achei que ia ficar mais claro se eu começasse a descer e ir organizando assim por faixas, como eu tava fazendo. Então vamos lá. O margarida eu fiz ali então naquela parte ali debaixo do... Gente do céu, não sei como é que eu vou explicar isso, porque... tá confuso. Mas é só você olhar na pedra de referência e ir tentando saber quais são as camadas, porque na verdade é um monte de linha. Então tem linha mais grossa, tem linha mais fininha, e aí é só você ir vendo as cores. Eu usei os lápis, então, o areia, que é o mais claro, eu usei o margarida, eu usei o ocre, o bordô, o marrom mascavo, o marrom escuro e o branco. E aí eu fui fazendo aquelas faixas, tá? Fui tentando ali olhar pra referência e tentar fazer igual aquelas faixas. Então, até isso aí, acho que é melhor vocês pegarem a referência. Eu vou até criar uma pastinha lá no Pinterest e vou colocar aqui embaixo o link pra essa pasta. Vou colocar tanto do outro vídeo quanto desse, as imagens de referência. E aí, assim, vocês podem olhar também e tentar fazer igual. O que vocês acham? Bom, depois de ter feito essas linhas e ter colocado as cores que eu achei que deveriam ficar, eu acho que é importante explicar aquela parte da esquerda. Essa pedra, ela tava na mão de um cara, né? Então, ela tava com uma sombra nessa parte da esquerda. Então, o que eu fiz? Eu passei o marrom mascavo e depois eu peguei o marrom escuro pra colocar mais sombra nessa parte da esquerda e na parte de baixo da pedra, porque ela era mais escura naquela parte. E assim a gente já consegue dar um formato pra pedra, tá vendo? Eu coloquei, então, uma linha bem no meio, assim, desse canto, pra indicar que ela tem volume. E no meio da borda da pedra da esquerda
pra essa linha, vocês podem ver que eu deixei um ponto mais claro. Então, dá a impressão ali de volume. Eu achei que ficou bem legal. Eu fiquei morrendo de medo de fazer essa pedra, mas assim, foi uma das minhas preferidas. Eu achei que ela ficou bem bonita, bem linda. E depois, pra finalizar, só colocar um pouco da caneta Posca, porque essa pedra também, ela é bem lisinha. Porém, eu fiz um iluminado bem marcado ali e não gostei. Então, o que eu fiz? Eu tirei aquela parte de baixo da esquerda, deixei só a parte de cima e passei a Posca e dei umas batidinhas com o dedo, porque na imagem de referência o brilho era assim, sabe? Tinha um brilho bem marcado em cima e o outro na parte da esquerda ele era mais suave. Bom, então vamos para a nossa última pedra. E se você tá gostando, então já deixa o seu like, porque olha, deu trabalho fazer essas pedras. A gente tem que pesquisar, tem que testar e depois trazer aqui em vídeo pra vocês. Bom, vamos lá então. A última pedra, gente, o nome dela é como é que é o nome? Rodocrosita. Calma aí, gente, eu vou ter que procurar o nome. É esse nome mesmo, gente, é Rodocrosita. O nome mó bizarro, né? Mas vamos lá. Então, pra fazer ela, eu comecei com o lápis pó de arroz, que também é um dos lápis novos. Gente, eu usei muito ele, sério. Eu usei, então, esse lápis, que ele é bem clarinho, pra poder marcar as partes claras da pedra, pra depois começar a vir com as mais escuras. Depois, com o lápis salmão, eu comecei a pintar a ponta da pedra, que ela era basicamente lisa, então eu pintei com o salmão. Depois eu passei o lápis rosa claro por cima, porque o salmão ele tava puxando muito para um alaranjado e eu queria algo mais rosado, então eu misturei esses dois lápis. Depois eu vim com o lápis vermelho e comecei a escurecer um pouco ali naquela parte de baixo dessa mancha que eu tinha feito. Depois, então, para a próxima camada, eu usei o lápis rosa claro para fazer a próxima. Então, essa pedra, ela vai ser bem parecida com a anterior. Ela vai ter várias camadas, mas as camadas, elas não são retas. Elas são bem curvadinhas, assim, sabe? Parece umas minhoquinhas. E aí eu fui intercalando as cores, né? Então, vocês podem ver aí que depois de ter passado o rosa claro, eu usei um pouquinho do salmão pra fazer uma mancha nessa camada do rosa claro. Depois eu reforcei as camadas do pó de arroz pra deixar mais forte. Passei novamente ali entre as duas camadas mais claras, o rosa claro e o salmão, pra adicionar um pouquinho de textura. Então vocês viram ali que eu fiz umas minhoquinhas assim. Na camada de baixo do pó de arroz, da clarinha, eu usei o rosa claro e depois eu usei o vermelho cereja, porque essa camada, ela era mais forte e ela não era tão alaranjada, ela era mais puxada para um rosa, assim, uma rosa mais escuro. Então eu fiz desse jeito e aí eu fui fazendo camadas. A próxima camada, então, foi rosa claro, depois teve mais uma de pó de arroz, outra de rosa claro. Eu deixei uma parte em branco ali porque ela era uma parte que ia ser mais clarinha também. E aí, rosa claro de novo, vermelho cereja, rosa claro e vermelho cereja. Então é basicamente isso essa pedra. A gente constrói camadas, mas as camadas não são regulares igual da outra, elas são bem tortinhas. E depois eu fui, então, voltei com os lápis, né, com os mesmos lápis e fui reforçando cada camada ali pra deixar mais homogênea e pra deixar mais forte também. Só que o que eu acho que eu não gostei muito dessa pedra, porque assim, a pedra é linda, gente, mas eu não sei se eu consegui reproduzir ela super bem. As camadas com o lápis mais claro, elas ficaram muito certinhas, assim. Ai, não sei explicar, gente. Então, o que eu fiz? Eu vim com os lápis rosa e o salmão pra tentar avançar um pouco naquela camada e não deixar tão certa, sabe? Porque parecia que tava muito delimitado e não tava muito natural. Então, eu passei um pouco desses lápis por cima nessas camadas e eu decidi passar, não sei porquê, sério, ficou muito estranho. Passei um pouco do cinza asfalto, acho, sério, nem precisava ter passado, porque ficou muito esquisito. Pra fazer uma sombra na pedra, né, porque a referência que eu tava olhando, ela tinha um pouquinho de sombra. Mas depois vocês vão ver que eu consegui dar uma amenizada aí nessa sombra. E aí, gente, sério, eu não tava muito feliz com essa pedra, eu não sei. Sério, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa pedra rosa, porque eu não sei se eu gostei muito. Eu acho que sim. Não ficou muito feio, mas não foi uma das minhas preferidas. E aí, por último, pra finalizar, eu adicionei a Posca, né, pra gente fazer o brilho. E eu até não achei que ela ficou tão ruim assim.
Mas eu quero a opinião de vocês. E aí, gente, essa pedra ela era bem clarinha, né? Como eu passei a caneta preta em volta, eu achei que tava meio esquisito. Então eu decidi passar a caneta gel, que ela ia sumir um pouco com essa linha preta em volta. E também já aproveitei pra tirar um pouco do cinza que eu tinha passado ali. E eu achei que ficou bem melhor, assim, sabe? Porque aquela borda preta realmente tava muito esquisita. E o resultado foi esse, gente. Meu Deus do céu, sério. Eu adorei, eu amei, sério, eu tô até gaguejando aqui, porque eu não sei nem o que falar. Mas assim, eu tava morrendo de medo, eu não sabia se essas pedras tinham ficado boas. Eu tinha feito uns testes antes, mas agora vendo assim todas elas, eu vou deixar aí na tela pra vocês verem todas elas juntas. E eu falei, meu Deus do céu, que legal, tá muito legal isso. Então assim, gente, se vocês quiserem a parte 3, eu vou colocar uma meta de like, porque olha, esse vídeo dá trabalho pra fazer, porque eu tenho que fazer o teste pra depois, eu tenho que fazer 2 vezes a mesma pedra, pra ver se vai dar certo ou não. Inclusive, teve uma pedra que eu não fiz porque eu não gostei muito e não incluí nesse vídeo. Mas, então vamos fazer o seguinte, 250 likes nesse vídeo até dia 10 de abril, então vai dar um mês a partir de hoje. Se chegar antes ou até lá 250, eu trago a parte 3, então, trazendo outras pedras. E se você gosta de pedra ou se você quiser pesquisar aí e quiser deixar nos comentários também qual pedra você quer que eu traga, comenta aqui que daí eu posso trazer num próximo vídeo. Bom, gente, então eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau!